Olá, amados e amadas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem dado o que falar, que é o antes e depois da Bruna Grifal. Essa linda atriz do camarote do BBB, que relata que não fez procedimentos estéticos, mas a gente consegue perceber algumas mudanças no seu semblante. A gente vai falar sobre os prováveis procedimentos estéticos que ela poderia ter feito, né? Como a gente sabe, essas mudanças, elas são muito difíceis de acontecer naturalmente. Ela tá bem bonita ainda, bem natural, ainda não perdeu muito da mão. Mas eu acho que se ficar mais um pouquinho, pode ser que perca a mão. Ela parece mesmo na foto de 17 anos, bem uma menina, bem moleca. E a gente vê quando os procedimentos, eles são realizados de forma a ser bem executada, você consegue deixar com uma foto mais a mulher mais sensual, mais sexy, tipo Angelina Jolie mesmo. Aqui a gente vê o clássico na mulher, que é o top model look. O que é o top model look? São duas áreas que são muito importantes da mulher. Tanto a região malar, né, que é a região das maçãs bem definidas, quanto a região do contorno do terço inferior da face. Então, esse é o aspecto que a gente chama de top model look, tá? O top model look, o que é? É exatamente isso, um terço médio na mulher, que é o terço médio bem pronunciado. Então, a gente tem terço superior, terço médio e terço inferior da face. O terço médio na mulher é o terço que precisa ser mais pronunciado, que precisa chamar mais atenção. E ela tem um típico aspecto que a gente procura enfatizar na mulher, que é o aspecto em V ainda, que rejuvenesce a pessoa, e a proeminência do terço médio e do terço inferior. Então, o terço médio, ela tem uma maçã bem proeminente, bonita, não é demais, né? Dá aquele efeito de blush natural. E o terço inferior dela é muito bem delimitado, tanto o queixo quanto o contorno da mandíbula. Isso é extremamente importante, principalmente para as mulheres mais velhas, porque ajuda na fixação e na sustentação do terço inferior da face, diminui aquela formação do bulldog boca triste e também evita a formação da papada. Então, vamos falar por terços quais são os procedimentos prováveis que a Bruna Grifal pode ter feito pra deixar de ser tão moleca e ficar mais um mulherão mesmo, né? Então, quais são os procedimentos estéticos que nós buscamos enfatizar quando a gente deseja esse resultado, esse efeito, tá? No terço superior, o que a gente vê? A gente vê um arqueamento da sobrancelha, principalmente no terço distal, que é aquele aspecto que a gente fala de fox eyes, que a gente pode fazer tanto com a toxina botulínica, que é o Botox, quanto com o Treformer, quanto com os fios de sustentação. Mas é sempre importante, olha só, como a sobrancelha dela era diferente uma da outra, essa aqui era bem mais baixa, tá? Então, provavelmente ela usou Botox sim no terço superior da face para igualar as sobrancelhas. E também o aspecto da sobrancelha dela é um aspecto bem reto, retilíneo. E esse aspecto envelhece a mulher. Esse aspecto é normalmente um aspecto da sobrancelha do homem. Então, o ideal é ter um leve arqueado, não é um arqueadão, não. É um leve arqueado, né? Aquele arqueado diabólico, é um leve arqueado, principalmente no terço distal. Então, rejuvenesce o olhar, deixa o olhar mais sexy, mais bonito, mais levantado, disfarça o excesso de pálpebra superior. Lindo, maravilhoso. No terço médio, aonde a gente já consegue observar é no nariz, que a gente pode imaginar uma provável rinoplastia e até uma rinoplastia não cirúrgica, com uso de botox, preenchimentos e fios, tá? Então, a gente vê uma levantadinha da ponta nasal, a gente vê uma correção de todo o dorso nasal, com isso o nariz, ele diminui, ele fica mais harmônico, mas você vê que ela não ficou com aquele nariz fino demais, esquisito, mas ficou bem levantado a ponta e todo igual no dorso, que a gente fala que é os pontos de luz no nariz, que é este aqui na ponta, aqui no meio e também no ângulo nasofrontal.
tá? Aqui no terço médio, o que a gente pode ver? Uma proeminência bem bonita e natural da maçã do rosto. Você vê mais bem delimitada do que tava antes. Então, começa e vai diminuindo. Começa e vai diminuindo pra dar aquele efeito de blush mesmo, bem bonito. E a gente vê aqui o lábio também, o lábio preenchido. Então, gente, olha só como o aspecto do lábio preenchido natural. Tudo bem que ela deve ter colocado mais, provavelmente colocou 3 ampolas, tá? Mas você vê, hoje muitos pacientes pedem, eu quero igual lábio superior, lábio inferior. Não, não é bonito isso, tá? O aspecto bonito, que é o né? O ângulo bonito do lábio, é o lábio superior levemente levemente menor do que o inferior. A proporção é de 1 para 1,16, tá? Que é o Φ, é o número mágico, na verdade. Então, o lábio superior, sim, tem que ser ligeiramente menor do que o lábio inferior. E isso é o que dá o aspecto tão bonito e natural. E aí, você vê que até melhorou o sorriso gengival que ela tinha, né? Então, até ficou melhor delimitado o sorriso gengival que ela tinha. Então, provavelmente, preenchimento labial, tanto de contorno quanto de volume, mantendo a proporção natural. Então, não tem nada de duas salsichas. O lábio superior continua levemente menor do que o lábio inferior, tá? E aqui no terço inferior, o que a gente consegue ver no terço inferior? No terço inferior, a gente consegue ver uma projeção do queixo melhor do que aqui. Aqui ela tinha até aquelas ruguinhas que a gente fala de bruxa, que a gente pode tratar com um botox ou com preenchimento, tá? Então, a gente vê um preenchimento de queixo, e isso é bem importante, porque o queixo, ele vai indo pra trás, tá? Então, a gente perde queixo, e isso é um dos fatores que contribui para a papada e para a perda de sustentação na face. Então, provavelmente, um preenchimento de queixo e um preenchimento de toda a mandíbula. Você vê que a mandíbula dela tá muito melhor definida, delimitada e bonita e natural. Não tá esquisita, não tá masculina. Preserva o contorno da mulher. Então, ficou bem bonito, bem natural. E aqui a gente vê que até já some a papada, tá vendo? Com o Top Model Look, a gente já consegue esse efeito de bichectomia-like, mas ela provavelmente pode ter feito outra forma para tratar essa flacidez da face que ela já tinha, mesmo jovem. Então, mesmo jovens podem ter essa flacidez da face. Então, provavelmente são os procedimentos que ela já realizou. Vamos ver outra foto pra gente poder ver a diferença. Realmente é bem notável, né? Que nós temos procedimentos estéticos aqui. Acho que até esse cílio está muito, não precisa muito. Mas você vê a sobrancelha teve uma mudança efetiva, não é mais reta. E isso é bonito e natural e harmônico para a mulher. Tem que ser levemente arqueada mesmo no final da sobrancelha, tá? O nariz, você vê uma mudança assim no nariz. O nariz tá melhor definido e também levantou a ponta. O lábio, né, que tem um aumento de lábio, e aquele efeito que eu falei, que é o efeito de Top Model Look, que é a maçã e o blush bem delimitado, o queixo e a região inferior da face. Isso deixa o rosto mais sensual, mais bonito, muito bonito. É muito interessante que quando você queira fazer esse aspecto, você vai fazendo aos poucos e sempre tratando a flacidez da pele para não ficar excesso de volume, tá? Então, é bem importante você tratar também a flacidez da pele para não ficar excesso nenhum de volume. Aqui a gente pode ver de novo, ó, o nariz, você vê, né, que deu uma levantadinha boa na ponta nasal, e a ponta nasal, ela vai caindo mesmo com o tempo, e também foi ficando mais harmônico no dorso, em todos os seus ângulos e pontos de luz, tá? A sobrancelha, como a gente falou, melhor delimitada, o blush e também o contorno facial. Então, essa é a análise, aqui a gente consegue ver o lábio, consegue ver muito bem o nariz, as sobrancelhas e também o contorno. Então, essa é a super análise da análise facial dos procedimentos estéticos da Bruna Grifal. Coloca aqui pra gente se você gostou dessa análise, se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouquinho mais sobre esses procedimentos. Um beijo grande!